Eu sou a Ana do canal Uma Geek Sustante e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês as minhas últimas leituras no mês de junho e julho, quando aconteceu a MLI. Então aqui tem leituras de antes, durante e depois da MLI. Eu ia trazer um vídeo exclusivo sobre a MLI, mas como eu não estava conseguindo gravar, eu perdi o timing, então eu decidi juntar os 2 meses. E aí eu tô numa ressaca literária, então eu falei, vou gravar um vídeo de livro pra ver se me anima a voltar a ler, porque agora odeio ler, livros são chatos e eu nunca mais li mais que 5 páginas por dia. Antes da MLI, eu li 2 livros de Harry Potter. Eu tava com um projeto de reler Harry Potter com uma amiga e foi muito especial. Eu reli Ordem da Fênix e Enigma do Príncipe antes da maratona. E eu acho que eu fiquei mais encantada por esse mundo assim e tal do que quando eu li pela primeira vez. E foi muito especial. Eu dei tipo favoritado pra algum lá. Então foi muito bom reler. Eu gosto muito de reler os livros assim, porque é sempre uma sensação nova, uma sensação inédita. Depois eu li um livro que é da mesma autora daquele clássico não, daquele conhecido, Um de Nós Está Mentindo. Eu li Mortos Não Contam Segredos, da Karen McManus, alguma coisa assim. E foi muito legal. O início eu tava achando meio tosco, meio tipo muito, sei lá, acho que é porque era narrado em primeira pessoa e era adolescente, eu tava assim, achando meio... Era uma coisa meio PLL, só que em livro não fica legal, não ficou tão legal. Mas depois, assim, do meio pro final, eu gostei muito. Foi desenvolver um romance lá, enfim, que eu acho que fez com que o livro ganhasse uma estrela a mais, porque eu gostei muito do romance que foi criado. E eu acho que eu dei 4 estrelas, então eu gostei muito, eu li isso antes da MLI. E aí começou a maratona organizada pelo Vitor Almeida e mais 27 ou 26 booktubers que fizeram vários sprints de leitura aí com lives ou no Twitter e foi muito divertido. Eu tô no grupo da MLI até hoje e tal, conversando com muita gente, a gente descobre um monte de canal literário, gente, sabe, é muito divertido essa vibe e tal da maratona, você lê muito, mais do que você nunca leu, pelo menos eu li muito na maratona, super funcionou pra mim. E aí eu comecei escolhendo um desafio que era pra ler uma ficção, né, uma história de fantasia. Era pra ler uma história de fantasia e eu decidi então terminar Harry Potter na maratona e li Relíquias da Morte. E eu chorei muito, gente. Mas eu chorava de soluçar, a ponto da minha mãe perguntar o que tava vendo e eu tava falando, nada, é só o livro, personagens morrendo. Eu chorei mais do que quando eu li da primeira vez. E também dei favoritado, assim, Harry Potter é muito especial pra mim. E aí, quando eu acabei Harry Potter, eu li uma grande decepção, que foi Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Esse livro vai virar um filme adaptado pela Reese Witherspoon, sei lá, aquela lá de Legalmente Loura, essa. E ela comprou os direitos, ela vai produzir um filme, ela também leu esse livro num clube de livro que ela tem aí e tal. E aí, por isso me deu muita vontade de ler. Fala da história da Kia, que é uma menina que vive sozinha num brejo. E aí ela é acusada de assassinato, porque um personagem lá morre. E é muito divertido, é muito legal acompanhar a história dela no brejo. Só que a história não me prendeu. Eu vi muitos vídeos falando muito bem sobre Um Lugar Bem Longe Daqui, mas a história não me envolveu do jeito que era pra envolver. E eu, sei lá, eu dei 3,5 estrelas, porque eu achei bom. Foi legal ver a vida dela no brejo. O suspense também foi bem interessante saber lá o que aconteceu com o cara assassinado. E um romance também, né, que se desenvolveu. Mas de ler, assim, eu demorei muito, gente. Eu acho que eu só acabei depois da MLI. Foi um livro, assim, que nem deu tempo de eu finalizar, porque eu parei com ele por dias. Fiquei dias sem tocar no bichinho, porque achei a leitura decepcionante. Talvez tenha sido porque eu fui com expectativas altas, mas não foi isso tudo, igual eu esperava que fosse. E aí, junto com Um Lugar Bem Longe Daqui, eu comecei a ler 15 Dias do Vitor Martins e foi uma experiência incrível, assim, se tornou um livro favoritado. A quantidade de representatividade que tem nesse livro encheu meu coraçãozinho e eu fiz post sobre ele no Instagram, de tão especial que foi pra mim. Eu recomendo esse livro nosso pra todo mundo. Eu tô doida pra ler a outra obra, né, do Vitor, que é 1 Milhão de Finais Felizes, que eu nunca li, que eu não tenho, na verdade, e que eu quero comprar e ter na estante, igual 15 Dias. Eu dei muitas risadas conhecendo a história do Caio e do Felipe, e eu queria muito que fosse uma trilogia, porque eu já pensei em tudo aqui, entendeu? Dá pra ter uma continuação contando a versão do Caio, ele, né, se assumindo.
E tendo outra continuação contando uma versão da história da amiga deles, que é Olivia, eu acho o nome, ou Letícia, eu não lembro agora, vou deixar aqui. E, enfim, gente, eu amei. E aí eu decidi ler um livro que era pro desafio, um gênero que eu não tenho costume de ler. E eu não leio muito poesia, e eu descobri por que eu não leio muito poesia. Eu não gosto de poesia, eu forcei uma barra lendo um livro do Poesia que Transforma, daquele cara que vai na Fátima Bernardes, que eu esqueci o nome dele agora. Tinham partes mais biográficas no livro e eu gostei mais de ler essas partes, entendeu? Porque algumas poesias eram legais, mas eu não achei tanta graça em ler poesia. Mas eu escrevo poesias, eu acho super legal escrever poesias, mas ler eu não curti. Em algumas eu achei meio repetitivas, mas enfim, eu dei 3 estrelas. E aí, as 2 últimas leituras da MLI, que eu não consegui alcançar minha meta de leitura, mas faltou um livro. Mas eu li O Conto da Aya, que era um livro que eu já estava super querendo ler, mas acabou que eu comprei tem um tempinho e ficou guardado na estante. Foi uma leitura muito pesada. Eu esperava mais, eu achei que a leitura e a escrita é muito maçante, mas a proposta é super interessante e foi uma leitura tão pesada e eu entrei tanto no livro que eu tive até pesadelos com a história, em que tipo, a minha mãe era sequestrada pra virar uma aia, enfim. Foi horrível o pesadelo, no caso. Mas eu gostei da leitura, eu devorei o livro. E eu, apesar de ser meio maçante, eu devorei, mas eu gostei. Eu dei 3 estrelas e meio. Mito, eu acabei de ver no meu caderno de leitura que eu dei 4 estrelas e realmente vale as 4 estrelas. E aí eu tive mais uma decepção, que foi A Última Festa, um thriller publicado, né, pelo Intrínsecos, a caixinha lá da Intrínseca, e eu esperava muito desse livro, eu fui com expectativas super altas, eu acho que foi por isso que me decepcionou. Foi um thriller, assim, fraquinho, eu achei fraco, sabe? Uma galera aí fica isolada num lugar, aí um morreu, então tem todo aquele povo pra descobrir, né, o assassino. E eu já descobri, tipo, nesse livro, até quem morreu era um mistério, mas eu já sabia logo do início. Até todos os plots que tinha no livro eu já descobria antes, então eu achei sem graça porque eu já sabia tudo. Eu acho que thriller quanto mais você lê, mais fica previsível os livros, enfim. E esse me decepcionou muito, dei 3 estrelas, queriam dar 2, mas enfim, eu gostei da parte da fofoca, né, de falar um pouco da vida de cada personagem, enfim. E a forma como é escrita também é muito envolvente, mas foi decepcionante pra mim. Acabou, né, MLI, eu entrei numa ressaca, que eu não consegui ler mais quase nada, e eu só li 4 livros em julho, tirando os 3 da MLI, que comecei com um de poemas também, pra forçar mais uma barra, porque em julho eu decidi fazer aquele negócio de sortear o livro que eu vou ler, e aí eu sorteei esse, então, tipo, falei, vai. E mais uma vez eu não gostei de poema. Eu li Estação Paraíso, do Ivan Petrovic, sei lá o nome dele, vou deixar aqui. É um livro, tipo, que o meu avô me deu, eu nem sei o contexto, nem, sei lá. Mas foi meio decepcionante, eu não entendia nada que o cara tava falando. E aí tinha a versão em português e a versão em inglês do poema. E eu, tipo, não sou formada em inglês, nunca fiz curso de inglês, mas eu consigo me virar. E eu entendi que as traduções estavam, tipo, no literal, assim, não tinha sentido nenhum. Foi traduzido bem nada a ver, sabe? E por isso que eu não gostei, dei 2 estrelas. E aí eu li o único livro que eu trouxe aqui pra vocês, que foi Não Confie em Ninguém, do Charlie Donner. Eu falei dele lá no Insta também, tipo, nos stories. E foi o único que eu trouxe pra vocês aqui, porque os outros são muito difíceis de acessar. Mas enfim, pra quem não sabe, eu já falei muito do Charlie Donner aqui. Ele é um dos meus autores favoritos, eu gosto muito da escrita dele e tal. Eu acho os livros dele sempre originais. Deixada pra Trás é o meu favorito. E até o finalzinho, esse aqui tava sendo o meu favorito. Mas o final foi o quê? Uma bosta, entendeu? Eu odiei o final, não ficou em aberto. E tem gente que gosta, mas eu não gosto. Não consigo gostar, não consigo entender quando o autor faz isso. Odiei, entendeu? E foi uma decepção. O final foi uma decepção, porque a proposta desse livro, gente, é incrível, entendeu? Fala de uma produtora de TV que quer contar a história dessa menina aqui. Ela, que é a Grace Sebold, que foi condenada injustamente pela morte do seu namorado. Injustamente ou justamente, você descobre, eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas eu super amei, entendeu? E aí conta a versão da Grace e também a versão da produtora, que é a Sydney. E foi muito legal até o final, porque mostrava, assim, como é produzir um documentário em forma de seriado. Então eu gostei muito de ver essa parte mais técnica.
Mas quando chegou o final, eu quis esganar o Charlie Donnell, porque foi extremamente desnecessário esse final, entendeu? Eu estou com raiva e tinha tudo pra ser meu favorito, mas não foi. Então eu dei 4 estrelas, apesar de tudo. Eu vendo agora, achei que foi muito. Mas se comparado aos outros livros que eu dei 3,5, acho que tá justo. Mas, gente, enfim, de novo, odiei o final. Esperava mais desse final bosta que teve aqui. E aí, eu li Amor e Gelato, que eu tinha começado em maio, mas eu li, tipo, até, sei lá, 20% e tinha desistido do livro. E eu decidi ler de novo, dar mais uma chance, porque no Twitter muita gente fala bem. E, nossa, assim, eu tô encantada. Acho que é um dos meus romances favoritos. E eu gostei muito dos personagens, sabe? Você super se envolve com todos eles. E aí me deu muita vontade de conhecer Florença, que eu já tinha antes, por causa de filmes e por causa de Me Chame Pelo Seu Nome. Pelo Seu Nome acho que não se passa em Florença, não lembro a cidade, mas enfim, me deu vontade de conhecer a Itália. E agora eu fico vendo no Pinterest várias fotos da Itália, assim, porque... E foi muito fofo, entendeu? Eu fiquei pesquisando várias fanarts, o que não tem muito, infelizmente. Eu não sei desenhar, queria saber desenhar pra fazer fanart dos livros que eu leio. E eu ia dormir e acordava pensando em Amor e Gelato. Tudo que eu quero é um filme, acho que um filme desse livro vai ser perfeito e eu espero muito que ganhe uma adaptação. E a autora também lançou um livro chamado Amor e Sorte, ou Sorte e Amor, sei lá, e que se passa na Irlanda e eu quero muito ler. Chega aqui no Brasil em setembro, então eu tô esperando ansiosamente por essa sequência, que não é sequência no caso. E o último livro dessa lista foi um livro que me deixou super presa. Foi um thriller da A Corrente, do Adrian Mack, alguma coisa. Pro Clube 3, né, do Paulo Hatz, do Vitor Almeida e da Maíra Sigwald, né, do All About the Book. E vai ter uma live, hoje no caso, no dia que você está assistindo esse vídeo. 1 hora depois desse vídeo ter sido lançado, estou vendo uma live do Clube 3 sobre esse livro, né, discutindo esse livro. E assim, esse livro deu uma polêmicazinha, não porque todo mundo deu nota baixa. Tipo assim, o Vitor deu 1 estrela. E se eu falar a nota que eu dei pra esses livros, vocês vão, sei lá, entendeu? Porque eu tô pensando, será que o meu gosto de leitura é péssimo? E eu não tenho, mentalidade pra distinguir um livro bom de um livro ruim. Não esse, gente, eu não sei nem porque eu tô bagunçando esse, mas enfim. Porque assim, eu dei 3 estrelas. 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas, gente. Isso é muito alto pra um livro que recebeu 1 estrela. Mas todo mundo odiou, o Paulo odiou e foi ele que recomendou o livro. A protagonista teve a sua filha sequestrada, a Kylie, é a menina que foi sequestrada. E pra mãe ter essa filha de volta, ela vai ter que sequestrar outra criança e vai criando, por isso que é A Corrente. E eu gostei bastante, por isso que eu dei 5 estrelas. Eu achei que o autor, no caso, soube prender muito, a escrita dele é super envolvente, assim. Eu ia dormir e acordava também pensando no livro e eu queria muito que tivesse uma adaptação também, seria um daqueles suspense muito legais, entendeu? Que tem na Netflix ou no cinema. E eu adorei, então leem aí pra dar uma sugestão, a opinião de vocês, porque não é possível que só eu tenha gostado desse livro. Então esse foi o vídeo que foi super difícil de gravar, não por causa do tema nem nada, mas porque deve ter muitos barulhos no fundo e é muito difícil, entendeu? Morar numa casa com um monte de gente, de frente pra rua e que tem sempre barulho, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido me ouvir e não ligar pros barulhos. Por exemplo, eu acabei de descobrir que tinha um galo, entendeu? Que tem um galo aqui na rua, porque eu nunca ouvi ele cantar, mas hoje quando eu decidi gravar um vídeo aí, ó, está cantando. Então é isso que acontece, entendeu? O Booktube se irrita em vídeo porque não dá pra gravar. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver, tipo, se eu trago mais, assim, minhas últimas leituras e deixo acumular pra poder gravar. Ou, tipo assim, o que eu vou gravar em tal mês. Mas é difícil isso de trazer, tipo, o que eu vou ler em tal mês, porque eu nunca compro, assim, a minha TBR, entendeu? Então é mais fácil trazer, assim, minhas últimas leituras. E eu espero que vocês tenham gostado. Perdão não mostrar os livros aqui, porque estavam inalcançáveis e alguns eu li em e-book. Mas enfim, eu deixei a imagem de todos eles. Não esquece de me seguir nas redes sociais, ó, no meu Instagram. E eu também tenho o Scooby, esse aqui. E me segue lá pra você estar sempre acompanhando. Eu sempre tô surtando no Scooby com as minhas leituras e postando sempre lá. Agora eu estou de ressaca literária, mas vamos ver se eu consigo ler livro decentemente. E deixe o seu curtir, o seu like aqui no vídeo, tá? Porque o YouTube entende que você gostou e vai sempre mostrar pra você quando eu postar vídeo novo no canal. Se inscreve e ativa as notificações. Todo domingo, por volta das 6 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E eu espero que vocês gostem.
Deixem sugestões de quadros que vocês querem ver aqui no canal, tipo, ou livros também para o novo quadro que estreou aqui, que se você ainda não viu o vídeo, vai correndo para ver, que eu fiz sobre Percy Jackson e a adaptação que os livros vão ganhar. Então deixe aqui livro que vocês querem que eu leve para o canal, para o quadro Fazendo Meu Filme, e também outros quadros que vocês querem. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixe qualquer comentário, entendeu? Falando sobre os livros que eu comentei aqui. A interação de vocês é muito importante. Obrigada, um beijo e tchau!